O assunto de hoje é o ponto central do momento que a gente está passando agora. Eu vou falar sobre uma glândula específica, né, que eu até botei na capa aí do vídeo, que é a timo, que está ligada ao nosso chakra cardíaco, que dos 7 chakras, ele é o centro de tudo, né? Nós temos 3 chakras acima, 3 abaixo, e ele fica no centro. E nós vamos falar justamente desse central. Então, vamos lá. Eu tenho feito um trabalho já há algum tempo, principalmente com vocês que estão aqui nesse grupo de membros, trazendo vários temas que têm muito a ver com a nossa transição planetária, com a nossa elevação, que a gente precisa chegar numa certa vibração, a gente precisa alcançar esse nível de vibração para que a gente acompanhe a transição do planeta, porque o planeta Terra, Gaia, vai fazer a transição dela. E nós que estamos aqui habitando, a gente pode ir junto ou não, né? Então a gente tem que alcançar esse padrão junto com ela. Então, todos os assuntos que eu estou trazendo aqui, gente, é para que vocês possam compreender como é esse funcionamento, né? Vocês têm um olhar holístico. Lembra quando eu falei das 7 etapas da criação, onde eu falei dos reinos, né? Reino mineral, vegetal, animal, reino hominal, que é o nosso, né? Deixa eu tirar aqui esse lado do fone que fica atrapalhando. E no nosso reino hominal também tem 7 etapas, né? Tudo é nesse padrão setenário, 7 planos. E dentro de cada plano nós temos 7 etapas e 7 subetapas dentro de cada etapa. É uma matemática complicada, mas quem já acompanha isso daí, tem as apostilas. Quem não tem a apostila, me solicita aqui que eu envio. Tem um vídeo onde eu falei que o universo é matemático. Ali eu explico direitinho todas essas etapas. Tem vídeo aqui também na parte dos membros, falando de todo esse plano que foi feito, né? Então, a gente está aqui vivenciando a parte hominal, né? E essa parte hominal, ela está chegando na sua conclusão. Tudo é muito organizado, gente. Nada está solto, bagunçado, não. Deus é organizado. Então, ele tem todo um planejamento dentro de ciclos, de fases, assim como a gente vê as fases, por exemplo, primavera, verão, outono, inverno, as fases da lua, tudo tem seus ciclos. E a gente está passando por um ciclo agora de conclusão que vai de uma transição para uma oitava acima, por uma vibração mais sutil. A gente precisa acompanhar isso, senão a gente vai ter que vivenciar num outro planeta, continuar nossa evolução por lá, porque o planeta Terra não vai ser mais de expiações e provas, vai ser promovido. Então, vamos lá, o que tem a ver essa glândula timo com tudo isso que eu estou falando? Primeiro, a gente precisa compreender, para a gente entender o macro, tem que correlacionar com o micro e vice-versa. Então, a gente precisa entender como funciona o nosso corpo, que o nosso corpo é um microcosmo. E o nosso corpo também, ele funciona nesse padrão setenário. E a gente precisa entender ele na parte física e na parte energética. Então, na parte física, eu vou falar sobre o nosso sistema endócrino, onde tem algumas glândulas, as 7 glândulas ligadas aos 7 chakras. É aí que entra também a anatomia energética. Então, eu vou falar sobre anatomia física e anatomia energética. Nessa anatomia energética, vocês vão ver o quanto isso é importante para que a gente tenha saúde física, né? Porque cada glândula, cada órgão está ligado a um chakra, certo? Que está ligado a um corpo sutil nosso. Nós temos o quê? O corpo físico, o duplo etérico, que é onde ficam os chakras. Nós temos o corpo astral, que também é o corpo emocional. O corpo mental inferior, que é o nosso mental concreto. Temos o mental superior, que é o mental abstrato, que eu tenho trazido aí muitos vídeos sobre o trabalho com esse mental abstrato, que a gente precisa alcançar essa vibração do mental abstrato, que é
o nosso preparo para a androgenia, né? A gente precisa ativar os 3 corpos superiores, os 3 chakras superiores, tudo isso já foi falado em vídeos atrás. Nós temos o corpo búdico e o átmico. Então, tudo isso, todos os 7 corpos estão ligados aos 7 chakras, e os 7 chakras estão ligados a 7 glândulas, e essas glândulas estão ligadas aos órgãos. Beleza até aí? Deu para ver lá de cima para baixo? 7 corpos, isso também tem a ver com os 7 planetas, tem a ver com astrologia, numerologia, está tudo interligado, gente. 7 planetas, 7 corpos, 7 raças, 7 chakras, 7 glândulas, tudo padrão setenário, tá? E hoje nós vamos falar sobre essa glândula central, que é a do 4º chakra. Nós temos 3 chakras inferiores, que é o raiz, o sexual e o plexo solar, né? Algumas pessoas dão nomes diferentes, tem pessoas que chamam de chakra umbilical, chakra esplênico, mas eu vou usar aqui esse termo, tá? Raiz, sexual e plexo solar. Logo em seguida vem aqui o cardíaco, que é onde a gente vai falar hoje sobre essa glândula timo. E depois vem o quê? O laríngeo, o frontal e o coronário, que são o ternário superior. E a gente precisa equilibrar esse quaternário, que é os 3 inferiores mais o cardíaco, que o cardíaco é a ponte que liga aqui para cima. Então, se a gente não está com esses 4 equilibrados, não vamos acompanhar a transição do planeta Terra. A gente vai ficar para trás. Então, a gente precisa ter essa consciência de equilibrar esses 4 chakras. Aí vocês vão perguntar, e como é que faz isso? Vamos falar agora. Então, vamos lá. O nosso sistema endócrino, ele é incrível, gente. Tudo funciona assim, com uma perfeição. A criação é perfeita. Tudo está interligado de maneira assim, fantástica. Então, eu vou falar para vocês aqui quais são as glândulas ligadas a cada chakra. E vocês vão aí, se quiser anotar, vai anotando. Depois, se perder alguma coisa, volta no vídeo depois que ele ficar estabilizado aí no ar. E vocês vão fazendo uma autopesquisa em vocês mesmos, com os sintomas e tudo mais, tá? O chakra raiz, o primeiro chakra, ele está ligado às glândulas suprarrenais. O chakra sexual, as gônadas, né, onde tem os testículos, né, na parte do masculino, e os ovários na parte feminina. Depois nós temos o chakra do plexo solar, que é nessa área aqui do estômago, né, o sistema digestivo, que está ligado à glândula do pâncreas. Depois nós vimos aqui para o cardíaco, que é onde tem uma glândulazinha aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, que é o timo, que é o que a gente vai falar hoje. É ela que está linkada ao coração. E você vê que ela está aqui, ó. O coração está aqui, ela está aqui, e é a ponte que liga aqui para o laríngeo. E no laríngeo nós temos qual glândula? A tireoide. Depois nós vamos aqui para o frontal, que nós temos a pituitária, também chamada de hipófise, e depois a pineal lá no coronário. Então, tá tudo linkado aí, tá? E tudo é comandado pela cabeça, pelo nosso sistema nervoso e pelo nosso cérebro. Tudo começa com um pensamento, um sentimento. Se eu organizo meus pensamentos e os meus sentimentos, tudo isso vai mandar comandos para o meu sistema nervoso, que vai se linkar com o sistema endócrino. E qual é esse link do sistema nervoso com o endócrino? É o hipotálamo que faz isso. Gente, é muito legal vocês estudarem sobre isso. A gente precisa conhecer o nosso corpo, que só assim a gente pode trazer a autocura. A autocura não basta só ter pensamento positivo, não. A gente precisa saber como é que as coisas funcionam. A função do chakra é energizar as glândulas. A respiração, que é onde é o elemento ar, ajuda muito a equilibrar os nossos chakras, né? O reiki, principalmente é isso, gente. Organizar os pensamentos através do comando mental, o reiki, né? Para quem é reikiano, faz aí a sua harmonização dos chakras com o conhecimento que você tem,
ou com a respiração, tá certo? E a gente precisa fazer o link com a parte física, porque o que eu estou falando aqui do ar e do reiki, né, tudo isso, o pensamento, que é algo abstrato, a gente tem que linkar com a parte física também, que é a química do corpo. Porque por mais que a gente faça um reiki e tudo mais, se a gente não mantém a química do corpo adequada, aquele efeito passa. Então, tudo está interligado. Então, eu vou dar os 3 passos aqui. Quais são os aminoácidos, as vitaminas, proteínas, tudo que vocês precisam saber para manter todos os chakras em funcionamento. Porque quando tudo isso está funcionando, gente, vocês não vão ficar doentes. E o principal, gente, nós estamos passando por um momento muito turbulento. Todo mundo está percebendo a confusão aí fora. Mas mantenham-se tranquilos. Por quê? A nossa defesa, gente, é a nossa vibração. Não adianta botar amuleto, rezar e nada disso. É a nossa vibração que nos protege. Essa é a nossa proteção. E essa glândula timo tem tudo a ver com o nosso sistema imunológico. É aí, por isso que eu quis falar nessa glândula, porque ela está linkada ao sistema imunológico. Então, trabalhem a mente, nada de medo, nada de ficar assistindo programa aí, todo cheio de informações que só falam de violência, de coisas que te mantêm no medo. Então, se afasta disso tudo, foca em você. E agora sim, é até um momento mais individual. E não considere isso egoísmo, não, gente. Porque cada um precisa cuidar de si agora. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em cuidar do outro que a gente se larga. A gente quer cuidar do outro, quer salvar, né? Quer salvar o outro. E a gente fica na mão. A gente não consegue nem dar conta da gente, que fará do outro. Então, cada um olhando para si mesmo neste momento. Cuidando dos seus chakras, dos seus pensamentos e sentimentos. Essas glândulas, gente, que estão linkadas aos 7 chakras, elas produzem hormônios. E esses hormônios é que nos mantêm em saúde. Cada glândula dessa produz um certo hormônio. O nosso pensamento e o nosso sentimento vai afetar no funcionamento dos chakras. Então, não adianta, por exemplo, eu fazer um reiki, harmonizando todos os meus chakras, para quem é reikiano, e continuar com pensamentos nocivos. Vai desequilibrar os chakras todinho. Então, tudo está interligado. Pensamento, sentimento e ação. Qual é a ação? A ação é de eu cuidar dos meus chakras, externamente, que a gente precisa dessa ação externa. De se alimentar bem, de cuidar bem do nosso corpo físico, né? Através da alimentação, da água, né? De exercício físico, do cuidado com os chakras fisicamente, né? Que eu vou falar aqui também de certas vitaminas, aminoácidos que a gente precisa ter, da química do corpo físico mesmo, dessa química que a gente precisa, que pode ser adquirida através da alimentação, como também vocês podem suplementar, sem problema algum, que eu até vou dar algumas dicas aqui. O corpo físico tem que ser nutrido através de algumas vitaminas, alimentação e tudo mais. A mente, através de bons pensamentos, né? Tudo começa no pensamento, lembra disso, essa tríade, né? E os sentimentos também. Então, tá tudo interligado, gente. E a gente precisa que esse chakra cardíaco esteja muito bem harmonizado, que é ele que está linkado ao timo, né? É ele que está ligado a essa glândula que é tão importante para a nossa elevação vibracional, para a gente ter saúde. Então, essa é a chavinha, gente, que liga a gente para o nível superior. A gente tem o ternário inferior, ternário superior. E o 4, que está aqui, ó, que é o coração. É o coração que nos liga à elevação das nossas almas. Então, e a glândula timo está ligada ao coração. Por isso que ela é tão importante. É a chavinha que nos liga para os mundos superiores. É a glândula da felicidade, gente. Se ela é a glândula da felicidade, qual é o oposto da felicidade? É a tristeza. Então, vocês já percebam o quê? Que a tristeza
vai baixar a nossa imunidade. Tudo que nos deixa triste, baixa a imunidade. E aí o que a gente tem que fazer? Se trabalhar para sair dessa vibração da tristeza. Concordam comigo? Se ela é a glândula da felicidade e você está triste, sua imunidade baixa. Que é a glândula que está linkada ao coração, que é o centro de tudo. Ela está exatamente aqui nesse canal de passagem. É a chave para ligar para a nossa abstração. E essa abstração, gente, tem tudo a ver com todos os temas que eu venho trazendo aqui no canal e no nosso grupo de estudos que a gente vem fazendo lá desde fevereiro. A gente vem tema por tema tratando várias coisas, mas todos esses temas que parecem assim um pouco abstratos, eles estão trabalhando o nosso mental superior. E um dos elementos mais importantes agora, gente, é o ar, o elemento ar, que é da respiração, para a gente poder alcançar o equilíbrio aqui do nosso chakra cardíaco. Eu postei durante a semana toda falando sobre exercícios de metacognição. Os exercícios de metacognição, gente, eles ajudam a ativar o nosso mental superior. São exercícios simples, que em 10 minutos, 15 minutos por dia, vocês exercitando isso, vocês conseguem equilibrar até todos os chakras. Por quê? Porque ele vai ativar o seu córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é o maestro do corpo todo, porque tudo começa, gente, na nossa cabeça. Se a gente está com desequilíbrio na cabeça, desregula o resto todo. E eu vou deixar aqui na descrição dessa live aqui os 3 exercícios de metacognição que eu tenho disponível aí no canal. Aí cada dia vocês fazem um, vai exercitando, porque vai exercitar a respiração, a autopercepção, a abstração. Vocês vão começar a trabalhar tudo isso, gente. Vale a pena a gente se esforçar, gente. Ó, o planeta Terra não vai esperar a gente, não. Ele está no movimento dele. A gente é que tem que alcançar eles. A gente que tem que correr atrás agora.